Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou a Lara Brito e é com uma grande satisfação que trago hoje um dos temas mais debatidos nos últimos tempos: a vacina. Vocês sabem como e quando descobriram a vacina? Ou melhor, como é que ela age em nosso corpo e como pode salvar as nossas vidas? Vacina realmente pode causar autismo? São muitas perguntas a serem respondidas. Então vamos com calma que eu vou tentar explicar tintim por tintim para vocês. O primeiro registro no mundo de pessoas que conseguiram se tornar imunes a uma doença foi feito na China. Lá no século X, os chineses descobriram uma forma rudimentar de vacinação, que foi chamada de variolação. Essa técnica consistia em expor pessoas saudáveis às feridas da varíola, pois assim essas pessoas aumentariam a imunidade contra a doença. Apesar da China ter usado esse tipo de imunização, a varíola fez um grande estrago ao redor do mundo. Cerca de 1/3 dos adultos infectados com varíola morreriam e 8 em cada 10 crianças eram vítimas da doença. No começo do século XVIII, as estimativas apontam que a varíola matou, só na Europa, quase 400 mil pessoas por ano. Certa vez houve um surto da doença em Boston, no ano de 1721, e cerca de 8% dos habitantes da cidade perderam suas vidas. As pessoas que não morriam sofriam com as consequências. Algumas delas ficavam cegas, outras ficavam com diversas cicatrizes. Em alguns casos, as pessoas ficavam até desfiguradas. Os tratamentos envolviam deixar os pacientes em quartos quentes ou em quartos frios, evitar comer melões, envolver doentes em panos vermelhos e até beber 12 garrafas de cerveja a cada 24 horas. E como vocês devem imaginar, tirando a variolação, todos esses métodos eram inúteis. Porém, um homem chamado Edward Jenner, considerado por muitos um anjo, fez um experimento em vacas e descobriu que era possível criar uma vacina. Mas como assim em vacas? Sim, a vacina surgiu a partir de um experimento em vacas. Edward Jenner era médico e trabalhava em uma pequena cidade no interior da Inglaterra. Ele tinha estudado com um dos médicos mais conceituados de Londres e um trauma de infância o fez se interessar pela vacina da varíola. Dizem que ele ficou psicologicamente marcado vendo tantas pessoas sofrendo com a doença e por isso ele sonhava em um dia encontrar a imunização para que as pessoas parassem de sofrer com a varíola. Era ano de 1796, quando Jenner resolveu fazer um experimento arriscado e que poderia ser fatal. Para piorar as coisas, o experimento seria feito com uma criança. O médico extraiu pus de lesões de uma mulher que estava com varíola bovina e aplicou a substância no corpo de um garotinho chamado James Phipps, de apenas 8 anos de idade. O garoto teve sintomas leves, mas depois de alguns dias já estava bem. E foi aí que Jenner finalmente inoculou a varíola mais agressiva no corpo do garotinho. Para a surpresa do médico, a criança não desenvolveu a doença e nem apresentou sintomas. Ele estava intacto. Além disso, todas as pessoas que tiveram contato com ele não apresentaram sintoma algum. Era a descoberta da primeira vacina do mundo. E mesmo que Jenner ainda estivesse tentando entender a ciência por trás do que tinha acontecido, era uma luz no fim do túnel. Mesmo sabendo de fato o que tinha ocorrido, Jenner sabia que a vacina contra a varíola poderia salvar milhões de vidas ao redor do mundo. Depois da descoberta, o médico divulgou o que tinha acontecido e anunciou que iria vacinar pessoas no quintal de sua casa. A notícia se espalhou pela região, depois por toda a Europa. Graças ao rei da Espanha, o rei Carlos IV, que havia perdido alguns familiares para a varíola, a notícia da vacina se espalhou para o resto do mundo. Cerca de 20 anos depois de Jenner ter descoberto a vacina, milhões de vidas já tinham sido salvas. Na verdade, a varíola foi completamente erradicada do mundo em 1979. Depois que os resultados de Jenner foram publicados, os próximos anos foram marcados pelo surgimento de outras vacinas. Em 1885,
2005, surgiu a vacina antirrábica, contra a raiva. A doença, que é transmitida por mordidas ou arranhões de animais, assolava o mundo desde 500 a.C. Inicialmente, a vacina foi testada em 120 cães. Depois de concluir que os animais estavam imunes, ela foi aplicada com sucesso em humanos. Em 1897, veio a vacina contra tétano. Em 1908, surgiu a vacina contra tuberculose, mais conhecida como BCG. E em 1937, surgiu a vacina contra a febre amarela. Eu ainda poderia citar dezenas de outras doenças que foram combatidas com vacinas, como a poliomielite e a gripe espanhola. Mas vamos seguir o nosso vídeo. Afinal, vocês sabem como é que funciona a vacina? A história de como Jenner conseguiu chegar à imunização da varíola explica bem como as vacinas funcionam, mas vou tentar explicar de forma mais clara para vocês. As vacinas são basicamente substâncias biológicas que são colocadas dentro dos nossos corpos para nos proteger das doenças. Então quer dizer que a gente combate a doença com a própria doença? É mais ou menos isso. Quando colocamos os agentes patogênicos atenuados ou mortos em nosso corpo, que são os vírus ou as bactérias, eles acionam os glóbulos brancos para produzir anticorpos e combater a doença. Se anos depois a pessoa que tomou a vacina contrair a doença, o corpo dela estará pronto para combater o vírus ou bactéria, pois há anticorpos em seu corpo. De forma mais clara, quando tomamos a vacina, estamos ensinando o nosso corpo a reconhecer e combater uma doença. O que acontece é que quando é introduzida no nosso corpo, a vacina estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos necessários para evitar o desenvolvimento da doença. Como as vacinas são feitas? Esse é um assunto complicado, mas posso tentar explicar de forma resumida. As etapas são quase todas iguais para todas as vacinas. Primeiro, são feitas pesquisas e testes pré-clínicos e clínicos. É nessa parte que o produto é testado em cobaias e estudado em laboratórios. Depois, a vacina é enviada para os órgãos competentes, para que possam fabricar mais do produto. Feito isso, os laboratórios fazem a distribuição para os locais autorizados, como hospitais e postos de saúde, que são responsáveis por administrar as doses e aplicá-las na população. Mas, Lara, e aquele papo de que as vacinas podem fazer mal para a nossa saúde e até causar autismo em crianças? O fato é que a desconfiança em relação às vacinas existe, não é de hoje, mas desde que elas surgiram. Antigamente, muita gente desconfiava das vacinas por causa de religião, por achar que eram anti-higiênicas ou mesmo por ter a sensação de restrição à liberdade de escolha, ou seja, as pessoas não gostam de serem obrigadas a fazer algo. Aqui no Brasil, por exemplo, houve a revolta da vacina em 1904, período que surgiu uma lei no Rio de Janeiro, então capital do país, que tornou obrigatória a vacinação contra a varíola. Mas antes disso acontecer, surgiram movimentos anti-vacina no Reino Unido, que apoiavam outras medidas para combater as doenças, como o isolamento dos pacientes. Em um caso mais recente, que aconteceu em 1998, um médico chamado Andrew Wakefield apresentou uma pesquisa em Londres, em que descreveu 12 crianças que tinham desenvolvido comportamentos autistas e inflamação intestinal grave. O estudo também dizia que todas as crianças tinham rastros de vírus do sarampo no corpo. Com isso, Andrew Wakefield e seus colegas deduziram que havia uma relação desses sintomas com a vacina MMR, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. A suspeita era de que as vacinas poderiam causar problemas gastrointestinais, os quais levariam a uma inflamação no cérebro e talvez ao autismo. Era apenas uma hipótese, um achismo que foi divulgado para o público, mas que foi o suficiente para que os índices de vacinação de MMR começassem a cair no Reino Unido e logo depois ao redor do mundo. Como resultado, a Europa teve pelo menos 500 infectados naquele ano, o que fez países como Itália e Alemanha exigirem que os pais dessem vacinas para os seus filhos. Nos Estados Unidos, a notícia chegou um pouco diferente. O que foi propagado foi que o autismo não tinha vínculo com a MMR, mas sim com o timerossal, componente antibactericida que estava presente em algumas vacinas. Felizmente, em 2004, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos concluiu que não havia provas de que o autismo tivesse relação com o timerossal. Nesse mesmo ano, o Wakefield
Redfield também foi desmentido e descobriram que, na verdade, ele tinha criado uma vacina contra o sarampo que concorreria com a MMR, algo que foi visto como um conflito de interesses. Portanto, caros inscritos da Fatos Desconhecidos, tudo isso que vocês escutam por aí sobre vacinas que causam autismo e outras coisas é tudo balela. Na verdade, espalhar teorias como essa é um desserviço à sociedade e pode custar a vida de muita gente. Então, agora que vocês conhecem a história da vacina e sabem como ela é feita, apoie as vacinas, diga sim, converse com as pessoas que são contra e, se possível, mostre esse vídeo. Espero que minhas explicações tenham sido claras. Um beijo para vocês, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!